Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Nízia Ontem e peço para que vocês deixem o seu joinha e compartilhem esse vídeo. Agradeço também por mais essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos aqui nesse espaço só nosso, onde nós falamos sobre os ensinamentos do Cristo, que é o nosso mestre, que é o nosso modelo e guia. E dando uma sequência, aquele que nós deixamos no episódio passado, da semana passada, a respeito do perdão, Jesus ele vai continuar as suas orientações nesse segmento, nesse mesmo sentido, e ele vai falar uma passagem, né, que é meio complexo de entendimento, que é sobre o jejum. Então Jesus diz assim: quando jejuares, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareceis aos homens que você jejua, mas ao teu Pai que está em secreto e que tudo vê e te recompensará. Isso está em Mateus 16, Mateus 6, 17 ao 18. Nós temos aqui, né, que nós entendemos hoje, nos dias atuais, que o jejum é praticado por várias pessoas, né, com várias finalidades. Por exemplo, quando nós vamos fazer um exame, dependendo do exame exigido, um jejum de 12, de 24, né, ou de 3 horas. E tem aqueles que jejuam para manter a forma, para não engordarem, e tem aqueles que jejuam religiosamente. Na tradição judaica, né, o jejum remonta a muito tempo, é coisa muito antiga, né? Os próprios profetas adotavam esta prática. Quando eles faziam jejum, na verdade, era em virtude, né, dos seus antepassados, dos erros cometidos. Então, eles jejuavam para que o povo, né, entendesse que era necessário uma conduta mais sóbria em relação ao comportamento moral, e também esse jejum era feito pela infidelidade que eles tinham ao Senhor de Israel, que eles se curvavam a outros deuses. Então os profetas jejuavam querendo chamar a atenção para esse objetivo, né? A infidelidade, ou seja, as falhas morais. Hoje nós temos, né, em várias igrejas que também jejuam. Eles jejuam justamente para purificar o organismo ou para se purificar. Então o jejum tem esse perfil de purificação. Mas como será que Jesus encara o jejum do que ele estava falando? Nós sabemos que os discípulos de Jesus e Jesus, eles não jejuavam. E por que será? Então Jesus, ele recomenda o jejum. Vamos jejuar para fazer uma remissão de erros ou coisas, né, que nos perturbam a mente? Acredito que não, porque em nenhum momento ele falou que o jejum era necessário. Na verdade, Jesus ele vai falar, né, a respeito do jejum para os seus seguidores, né, para que eles não se comportassem como os fariseus, porque os fariseus eles faziam longos jejuns, né, mas aquilo era apenas exteriormente. Dentro, na essência, eles não jejuavam como deveria, né, como deveriam jejuar. E eles faziam questão que o povo, de uma forma geral, visse que eles estavam praticando jejum. Então, eles ficavam com o rosto abatido, com aquela cara amargurada, né? Demonstrando debilidade física. E isso, em nenhum momento, né, é recomendável. E então, Jesus vem nos falar para que nós
não incorramos nesse mesmo engano lá de trás. Então, vamos ver o que Jesus falou por outro prisma, né? Por um outro ângulo, a respeito do jejum. Quando Jesus fala lá para o povo que estavam ali, né, vendo as suas prédicas, então Jesus fala sobre, primeiramente, né, que os fariseus, eles tinham a cara abatida, aquela cara, né, assim, né? Então, vamos ver como interpretar isso dentro dos ensinamentos crísticos, né? Fisionomia fechada pelo rancor ou revolta. Então, por isso que Jesus diz, não fiquem abatidos como os fariseus, porque eles já receberam a sua recompensa. Então, nós temos que jejuar dessa nossa cara amuada, que muitas vezes nós praticamos, para que as pessoas vejam que nós não estamos bem. Então, nós sabemos que, então, o jejum que Jesus preceitua é exatamente que nós não nos mostremos irados, né, com raiva, enfim, com cara feia, né? E porque quando nós começamos a atuar nessa sintonia, nessa vibração, como Jesus falou, nós já temos a nossa recompensa, ou seja, os outros já estão vendo que nós temos pouca disposição, ou estamos com raiva, enfim, né? Segundo o quesito, né, sobre o jejum, para que nós não projetemos também uma imagem de doçura, né? E quando nós estamos diante dos nossos semelhantes num grupo seleto, que nós ali estejamos dóceis, que nós estejamos felizes, compreensivos, né? Então, quando nós saímos desse meio, nós mostramos o nosso lado escuro. Esse lado escuro que nós não queremos que outros vejam. Então, isso nos remete à falsidade dos fariseus. Quando Jesus diz lavar o rosto, ele está falando nitidamente e claramente, né, para que nós retiremos as nossas máscaras, que nós sejamos autênticos em todos os ambientes, sempre sejamos o mesmo. Porque muitas vezes eu ouço pessoas falando assim, porque nós representamos papéis. Nós não representamos papéis, nós somos o que somos. A nossa essência, ela deverá ser igual em todos os ambientes, para todas as pessoas. Não deveremos jamais usar de uma máscara que nós não poderemos ostentar em todos os ambientes. Então, ser autêntico, né? Ser bom em todos os lugares. Ter o sorriso nos lábios, a docilidade, não importa onde. Jejuar da dissimulação, e isso é muito importante. Porque quando nós usamos máscaras, nós somos dissimulados. Somos capazes até de enganar muitos, mas por determinado tempo. Nós não conseguiremos manter essa máscara por muito tempo. E o pior, o maior enganado seremos sempre nós. Então, seremos os maiores prejudicados nas máscaras, porque podemos enganar por determinado tempo, como eu já disse, mas continuarmos nos enganando por tanto tempo. E isso nos traz um prejuízo muito grande. Nós somos, então, nesse momento, iludidos pelo nosso próprio engano, né? Quando Jesus fala, penteie o cabelo, né, para jejuar, penteie o cabelo, ele está falando para enfeitar o porta-joia, né, da nossa mente, que é o nosso cérebro, que está na nossa cabeça. Então, enfeitar, né, enfeitar a mente.
porque a nossa mente é onde nós projetamos os nossos pensamentos e arquitetamos também a nossa conduta. E lembrando que aqui é a sede da nossa consciência, que é a nossa própria essência, né? Então, para que os outros não saibam que estamos jejuando, nós temos que manter o mesmo padrão, ou seja, sermos bons em todos os momentos, né? Sermos leves, não apenas na aparência, mas principalmente e fundamentalmente na essência, porque é nessa essência que vai residir, né, tudo aquilo que nós representamos como filhos do Criador. E como filhos do Criador, nós temos essa pureza essencial. Só que, com o passar do tempo, nós fomos encobrindo com detritos, com sujeiras, né, das nossas emoções, do nosso próprio ego. Então, nós temos que fazer essa limpeza, esse jejum. É esse jejum que Jesus está falando, para que nós saiamos, né, do mundo de engano e entremos no mundo real. É esse mundo que nós vivemos. Quando entramos na frequência do nosso Criador, uma vez que nós somos a sua própria essência, nós somos automaticamente ligados nas vibrações mais divinas, mais puras, né? As vibrações do amor. E isso nos deixa uma marca com grande diferença, né? É o nosso diferencial. Então, quando nós somos benevolentes, mansos, pacíficos e principalmente, né, a sensatez, nós somos sensatos, nós nos unimos ao Pai. E é nesse instante que nós entramos na perfeita harmonia e essa é a nossa maior recompensa. Por isso que Jesus disse que o Pai vê tudo em secreto. Porque é quando nós entramos nessa harmonia, nessa vibração essencial do amor, é que nós estamos fazendo essa conexão, essa ligação com o nosso Criador. Então, a palavra, né, que Jesus fala sobre o jejum, está intimamente ligada à nossa consciência, à nossa mente. Ou seja, nós não podemos mais cometer o engano pueril de acharmos que nós enganamos os outros usando uma máscara que, na verdade, cai e cai sempre. E muitas vezes ela cai e nós nem percebemos. Então, né, conclusão de tudo isso para a nossa reflexão semanal é que nós devemos ser autênticos e jejuar, sim, de todas as coisas que nós muitas vezes queremos dar uma floreada, né? Ou então queremos que os outros percebam que nós somos pessoas sérias, carrancudas, né? Então vamos jejuar de tudo isso, vamos colocar o nosso melhor sorriso, que é a nossa melhor roupa, que é a compreensão e a autenticidade. Então fica aí a nossa reflexão semanal e nos encontraremos na próxima semana. Tenha uma semana iluminada, de muita paz e até lá.